Bom, gente, a gente vai ver hoje, né, o teste de Watson, né? Que a gente sabe que o teste de Watson aí, ele vai mostrar se realmente existe ou não uma autocorrelação, seja positiva ou seja negativa, né? Como também se o teste de Watson vai cair na zona de indecisão, né? Ou seja, né, quando realmente a gente nem sabe se tem ou não uma autocorrelação, que é onde a gente parte para outros testes aí quando isso acontece. Né? Então, a gente vai ver realmente todas as etapas do teste de Watson, né? Os intervalos também. Eu vou mostrar pelo Excel como é que vocês vão fazer os cálculos em relação às informações do teste de Watson e depois a gente vai para as análises, né, na íntegra. Realmente mostrando detalhadamente como é que a gente vai trabalhar aí com essas informações do teste de Watson, como também como vocês vão localizar, né, os limites superior e inferior da tabela do teste de Watson. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, a gente sabe que o teste de Watson ele é feito mediante as análises de resíduos. Então, esse gráfico aqui, ele foi obtido mediante aquela rodagem dos dados que vocês fizeram aí pelo Excel, né, que vocês colocaram aí botar resíduos. Então, vocês estão vendo aqui que todos esses pontos aqui, a gente podemos observar que os resíduos, eles não se concentram nem acima e nem abaixo, né, da reta horizontal, dessa reta aqui, né? Ou seja, eles estão distribuídos aleatoriamente, tanto abaixo como acima aqui. Então, os mesmos, né, como eu disse, eles vão estar todos distribuídos aleatoriamente. Então, quando isso acontece, então isso aí é um forte indício que a gente pode presumir que não haja autocorrelação. Mas a gente também não pode bater o martelo agora só com essa imagem aqui. Eu preciso realizar o teste de Watson para poder realmente determinar se existe ou não, né, essa autocorrelação. Então, a gente sabe que o teste de Watson, né, ele é utilizado para detectar a presença de autocorrelação, como eu já disse. Então, se eu tenho uma presença de autocorrelação, eu digo que é dependência, ou seja, eu estou aceitando a hipótese H1 nos resíduos de uma análise de regressão. Então, se realmente eu estou calculei o teste de Watson e ele detectou uma dependência, então isso quer dizer o quê? Que existe uma autocorrelação. Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou rejeitando a H0, que é a hipótese nula, e aceitando a hipótese alternativa, né, que vai ser a H1, né, que realmente existe uma autocorrelação. Então, esse teste é baseado na suposição de que os erros no modelo de regressão são gerados por um processo de autorregressivo de primeira ordem, ou seja, então, se a gente tem os resíduos associados aqui à IESMA, né, observação, ou seja, desde a primeira observação até a última observação, temos a estatística do teste da Darboux dada por. Então, aqui nós vamos ter aqui ó, o somatório dos erros, né, do erro, menos o erro menos 1, elevado ao quadrado, dividido por quem? Pela soma dos erros ao quadrado. Então, qual vai ser realmente a condição aqui? A gente vai trabalhar com esse intervalo aqui, que quando a gente for realmente para as análises, né, ele está bem destrinchado aqui, que no qual diz o seguinte, que a distribuição de Darby-Watson, que é DW, depende da matriz X. Entretanto, podemos tomar a decisão comparando o valor de DW, né, de Darby-Watson, né? Entretanto, podemos tomar a decisão comparando o valor de Darby-Watson com os valores críticos, né? Aqui nós vamos ter os limites inferiores e os limites superiores, né, da tabela de Darby-Watson, que eu vou mostrar posteriormente a vocês. Mas primeiro a gente realmente vai calcular esses valores. Esse valor aqui, ó, essa divisão aqui. Então, a condição é a seguinte, se o DW, né, que é Darby-Watson, o teste, estiver entre 0 e DL, então rejeitamos H0.
Se tiver entre DL até DU, então o teste é inconclusivo, né? Se tiver entre DU e 4 menos DU, então não rejeitamos H0, né? Tem uma independência, ou seja, não existe autocorrelação. Se tiver entre 4 menos DU até 4 menos DL, então o teste é inconclusivo, ou seja, a gente não tem uma definição realmente de fato se existe ou não essa autocorrelação. Se tiver entre 4 menos DL até 4, então rejeitamos H0, ou seja, existe uma dependência, né? Ou seja, então isso quer dizer que existe uma autocorrelação, né? Uma autocorrelação, tanto aqui como aqui. Nessas extremidades, né? Dessa segunda observação aqui, que eu chamei de 2, e dessa quarta observação aqui, então o teste ele fica inconclusivo, né? Ou seja, a gente não sabe se existe ou não. Se cair nessa terceira observação aqui, então há uma independência, ou seja, realmente não existe uma autocorrelação. Mas vamos lá. Então, o que é que a gente precisa aqui? Então, essa aqui é a tabela que a gente vai calcular os erros, né? Essa massa muscular aqui são as informações do exercício que vocês têm, né? Da variável dependente. Esse previsto, que é a massa muscular, a gente encontrou mediante a rodagem do programa. Vou mostrar aqui, né? Ó. O Y previsto. Olha os resíduos aqui, ó. Se quiser colocar, já colar lá, ou senão faz um cálculo também. Então, aqui, ó, tá vendo? O Y previsto. E agora a gente vai calcular os resíduos. E os resíduos são esses mesmos valores aqui, ó. Mas vamos fazer que vocês aproveitem e lembrem das fórmulas do Excel, né? Então, aqui a gente vem para cá, os resíduos, a gente vai ter esse Y aqui, ó, menos quem? O Y estimado. Então, aqui nós vamos ter, ó, igual a 82 menos o Y estimado aqui e vou dar um Enter. Então, aqui, ó, só arrastar até o final, que a fórmula é copiada para todos, não precisa fazer um a um. Então, a gente já calculou os resíduos. Vocês podem comparar, ó, que é os mesmos valores que a gente tem aqui, ó. Então, se quiser colar, então já cola o Y previsto, né? E os resíduos lá também. Então, a gente vai calcular agora, ó, o erro ao quadrado. Então, esses valores aqui é ao quadrado. Então, só precisa fazer um e arrastar para copiar a fórmula. Então, aqui nós vamos ter, ó, igual ao valor, aí o chapéuzinho elevado ao quadrado. Então, está aqui. Então, esse aqui vai estar elevado ao quadrado. Então, a fórmula vai ser essa aqui. Então, eu vou dar um Enter. Então, já calculou aqui. Então, aqui eu venho, ó, puxo até o final. Né? Então, tá aqui. Então, aqui a gente vai ter o erro, que a gente chama de T-1, ou seja, então isso quer dizer o quê? Que essa minha primeira observação ela é zerada. Então, eu começo a digitar os números dos resíduos, que são esses aqui, a partir da segunda observação. Então, aqui, ó, eu vou fazer isso. Vou copiar. E vou colar. O que sobra, vocês podem eliminar. Isso é uma regra, né? Então, a gente vai pegar agora o T, que é esse aqui, menos quem? Esse erro menos 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, igual a esse U menos esse U T menos 1. Eu vou dar um Enter. E agora só copiar do mesmo jeito, arrastando. Ó. Então, tá aí, todos eles. Então, a gente precisa tanto desse somatório, que eu já vou colocar aqui a soma dos erros ao quadrado. E agora, a gente vai precisar agora desse somatório aqui elevado ao quadrado. Então, tá aqui, ó, chapéuzinho e o 2. Então, isso quer dizer o quê? Que cada número desse aqui vai ser elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, ó,
igual a esse valor aqui, chapeuzinho 2. E vou dar o Enter. Então, aqui, ó, já está elevado ao quadrado, então só puxar até aqui o final. Aí agora eu venho para fazer minha soma. E aqui, somatório. Então, está aí. Então, o teste de Darby-Watson, então, vai ser quem? Vai ser esse valor aqui, que está em verde, dividido por esse outro aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, igual a essa célula aqui, que é o somatório, dividido por o erro ao quadrado. E vou dar um Enter. Então, está aqui o nosso valor do teste de Watson, né? Então, a gente vai copiar esse valorzinho aqui e vai partir agora para as análises na íntegra. Então, vamos lá. Deixa eu abrir só outra página. Então, vocês estão vendo que é muito simples, né? É só preencher a tabela direitinho, só precisa lançar a fórmula, né, em uma célula mesmo, depois da Enter, só puxar para copiar automaticamente a fórmula, né, que automaticamente o Excel já faz todos os cálculos. Então, vamos abrir aqui a outra. A gente vai precisar agora. Então, o nosso teste de Watson, nós vamos colar aqui. Então, tá aqui, né? Então, o nosso teste de Watson, só aqui, deixa eu puxar mais para cá. Então, aqui. Nosso testezinho. Né? Então, aqui, a gente vai que a gente controlar no Excel, mas o que é que a gente precisa? A gente precisa localizar quem é os nossos limites, né? Tanto o limite inferior e o limite superior, porque a gente precisa, né, de localizar eles. Então, aqui a gente sabe o quê? Se esse DW aqui, Darby-Watson, estiver entre 0 e DL, então rejeitamos H0, ou seja, tem uma dependência. Se tem uma dependência, tem uma autocorrelação positiva. Então, se tiver desse lado aqui, nós temos uma autocorrelação positiva. Se o Darby-Watson estiver entre DL e DU, então o teste é inconclusivo, ou seja, se cair nessa região aqui, né, se cair nessa região aqui, né, então o teste é inconclusivo, ou seja, zona de decisão, que a gente realmente não sabe se existe ou não uma autocorrelação. Se o Darby-Watson cair entre DU e 4 menos DL, então não rejeitamos H0, ou seja, existe uma independência. Se a gente não está rejeitando H0, então isso significa o quê? Que tem uma ausência de autocorrelação. Se 4 menos DL tiver, aliás, se o DW, né, que é Darby-Watson, estiver entre 4 menos DL até 4 menos DU, então o teste é inconclusivo novamente. Então, se cair nessa zona aqui, o teste ele é inconclusivo, né? Então, a gente não sabe se tem ou não uma autocorrelação. Zona de decisão também. Então, a gente tem duas zonas de decisão para esse teste. Se cair nessa extremidade aqui, entre 4 menos DU até 4, então não pode ultrapassar, né? Então, rejeitamos H0. Então, se eu estou rejeitando H0, significa que existe uma dependência. Se tem uma dependência, é porque existe uma autocorrelação negativa. Então, essa extremidade aqui vai mostrar, então, daqui para cá, mostra autocorrelações negativas,
E nessa zona aqui, nós temos uma autocorrelação positiva. Aqui nós temos uma zona de indecisão. Aqui nós temos a outra zona de indecisão. Né? E entre DU até 4 menos DL aqui, né, passando por essa parte aqui, né, essa parte do meio dessa escala aqui, é onde a gente tem uma ausência de autocorrelação. Então, se o DWT cair aqui, né, então tem uma correlação positiva. Se esse resultado aqui, que está em amarelo, cair aqui, né, eu tenho uma zona de decisão. Eu não sei se existe ou não uma autocorrelação. E aí por diante. Então, como é que a gente vai encontrar esses valores aqui, né, que estou colocando em amarelo? Então, a gente vai voltar aqui novamente, vai puxar a tabela do teste de Watson. Teste de Watson, deixa eu só abrir. Então, tá aqui. Então, a gente está trabalhando com duas variáveis. Então, a condição é o seguinte. Então, nós temos K menos 1 igual a 1. Então, é duas variáveis que a gente está trabalhando. Então, eu vou ter o quê? 2 com menos 1 vai ser igual a 1. Né? Então, meu resultado do K vai ser K igual a 1. A amostra que a gente está trabalhando ó, é com 18. Então, isso significa o quê? Que o meu DL, ó, o limite inferior aqui, ó, vai ser igual a 1,1. Então, o meu DL vai ser igual a 1,1. Né? Enquanto o meu DU vai ser 1,3. Então, aqui nós vamos ter o DU aí vai ser igual a 1,3. Né? Então, estou trabalhando com K igual a 1, porque é uma subtração que a gente faz. Como são duas variáveis que a gente está trabalhando, uma dependente e uma independente, então eu vou ter o quê? K menos 1. Então, eu vou ter 2 menos 1 igual a 1. Então, meu K é igual a 1. Então, só vim para cá, para a coluna do K igual a 1, até o tamanho da minha amostra. Então, está aqui 1,1 e 1,3. Né? Então, é o que a gente vai trabalhar com essas extremidades agora. Então, vamos voltar para o próximo, novamente para aquela página, para a gente fazer o teste. Então, está aqui. Então, a gente trabalhou aqui. Só botar aqui para vocês não se perderem. Aqui nós temos K menos 1 igual. Né? Então, tinha o quê? Duas variáveis. Nós temos duas variáveis com menos 1. Então, igual a 1. Né? Então, isso aqui... Então, isso aqui né, vai ser meu K igual a 1, que é o que a gente realmente vai olhar na tabela, é esse K igual a 1, né, a coluna dele, até chegar no tamanho da minha amostra, que foi 18. Né? Então, meu DL aqui, que a gente encontrou, foi 1,1, e aqui o DU foi igual a 1,3. Então, vocês podem ver o seguinte, ó, se eu colocar esses valores aqui, ó, meu DL igual a 1,3, meu DL que diga, né, igual a 1,1, só botar aqui. Então, aqui nós vamos ter o zero normal mesmo, né? Então, aqui nós vamos ter o DL, que é 1,1, o DU, que é 1,3, aí nós temos o 2 normal, né? Aí 4 menos DL. Então, esse 4 menos DL, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter 4 menos, quem é o seu DL? 1,1. Então, vou ter 4 menos 1,1. Então, 4 menos 1,1, então vai ser igual a 2,9. Então, vamos completar a tabelazinha.
Então, nós vamos ter agora 4 menos DU. Então, quem é o seu DU? É 1,3. Né? Então, aqui a gente encontrou 2,7. E, para finalizar aqui, nós vamos ter o valor 4. Deixa eu só puxar aqui, tá? Então, deixa eu só mudar de cor isso aqui. Então, tá aqui. A gente substituiu os valores, né? Então, aqui nós vamos ter o nosso DL, que foi igual a 1,1. O DU igual a 1,3. O 2 está aqui normal. O 4 menos DL, que é 4 menos 1,1, que deu 2,9. 4 menos DU está aqui. Então, 4 menos 1,3, que deu 2,7. E o 4 aqui, que é o último da escala. Então, o DW deu 1,6837, não é isso? Então, deu 1,6837. Então, isso quer dizer o quê? Que ele vai estar onde? Deixa eu soltar aqui. Então, ó, nós temos 1,3 até 2. Então, significa que o nosso teste de Darbo-Watson, ele se encontra onde? Mais ou menos aqui, né? Ó. Não é isso? Então, o nosso TW igual a 1,68, né? 37, 21, 6, 36. Então, ele se encontra aqui, ó. Mudar de cor, tá? Então, tá aqui. Então, ele se encontra aqui, ó. Né? Então, tá aqui. Então, ele está se encontrando aqui, ó. Então, ele está entre DU, né? Entre DU e 2. Então, se ele está entre DU e 2, então isso quer dizer o quê? Que ele está entre DU até 4 menos DL. Então, ele está aqui, ó, entre DU até 4 menos DL. Então, não rejeitamos H0. Né? Então, se a gente não está rejeitando H0, significa o quê? Que existe uma independência, ou seja, uma ausência de autocorrelação. Né? Então, nós temos uma ausência de autocorrelação. Então, vindo para cá, então, para as análises finais do teste de Watson, será utilizado os seguintes parâmetros a serem considerados. A gente está usando alfa igual a 0,05, que é igual a 5%, K menos 1, né? Foi a conta que a gente fez ali, que nós temos duas variáveis menos 1 e K fica igual a 1. Né? Então, está aqui K igual a 2 e a nossa amostra foi igual a 18. Então, de acordo com os parâmetros utilizados, encontramos os valores de DL e DU. Logo, os respectivos valores são. Então, deixa eu só consertar aqui o meu DL aqui. Ó. Meu DL aqui foi igual a 1,1 e o DU igual a 1,3. Então, portanto, os limites da área de aceitação são... Então, os meus limites da área de aceitação são de 1,1 e 1,3, foi o que a gente encontrou, né? Olhando a tabela. Ou seja, como o valor de DW, né, de Darby-Watson obtido a partir dos resíduos, né, que nós encontramos aí, né, que o nosso teste aqui deu 1,68, né, está aqui ele, né, o valor dele. Ele caiu, né, na zona aqui entre DU até 4 menos DL, né, então não rejeitamos H0, ou seja, tem uma ausência de autocorrelação. Então, logo existe ausência de autocorrelação. Então, está aqui, né? Logo existe ausência de autocorrelação. Né? Então, isso aqui é o teste de Watson. Então, só realmente para comprovar,
voltando para cá, para o gráfico de resíduos, que aqui a gente tinha o quê? Né? Que os pontos estavam distribuídos aleatoriamente, né? Aleatoriamente. Então, isso significa que a gente poderia presumir, né, que não haja autocorrelação. Então, quando a gente fez o teste de Darby-Watson, né, então, realmente foi detectado que não existe uma autocorrelação. Então, em muitos casos, mesmo se os pontos estão distribuídos aleatoriamente, né, pode existir uma autocorrelação também. Então, vocês viram aqui que o teste de Darby-Watson caiu aqui, ó, entre DU até 4 menos DL, ou seja, na zona que a gente não rejeita H0, significa que a gente está aceitando H0, que H0 é a nossa hipótese de ausência de autocorrelação. Então, é por isso que existe uma autocorrelação, né? Então, esse aqui é o nosso teste de Darby-Watson. Eu vou voltar para o início aqui, que a gente vai ver logo desde o início, uma revisão geral, né, para a gente dar as considerações finais. Então, aqui vocês tinham que é esperado que a massa muscular de uma pessoa diminua com a idade. Então, para estudar essa relação, uma nutricionista selecionou 18 mulheres com idade entre 40 e 79 anos e observou em cada uma delas a idade X e a massa muscular. Então, aqui vocês têm a massa muscular, que é a nossa variável dependente, e a idade, que é a nossa variável independente. Então, aqui nós temos nosso gráfico de regressão, você está vendo que está todo completo, né? Nós temos a reta de regressão, nós temos o R ao quadrado, que é o nosso coeficiente de determinação. Então, como é que a gente vai interpretar isso aqui? Então, é isso aqui. No gráfico de dispersão, né, entre a variável massa muscular e idade, pode-se observar que há um forte indício de relação linear decrescente entre as variáveis em estudo. Então, nota-se que a massa muscular das pessoas diminui à medida que a idade aumenta. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que é um forte indício de uma relação linear entre a massa muscular e a idade. Por quê? Porque na medida que a idade vai avançando, a massa muscular aqui está decrescendo. Então, isso aí é uma proporcionalidade aí. Então, na medida que uma está aumentando, a outra está decrescendo também em proporções iguais, né? Então, se eu tenho aqui, essa aqui tá, o X aumenta, Y aumenta, então, né, se tem essa proporcionalidade, que uma aumenta, a outra aumenta, se uma aumenta, a outra diminui, então é uma relação de proporcionalidade. Então, é uma relação, né, que a gente pode dizer que realmente está existindo uma relação linear entre as variáveis em estudo. Analisando aqui, ó, a reta de regressão, o que é que a gente tem? Mas a gente primeiro vamos analisar aqui o R ao quadrado, que é o nosso coeficiente de determinação. Então, significa o quê? Como se vê, existe uma alta relação entre a variável massa muscular Y e a idade X, pois 70%, olha, esse R ao quadrado aqui, pois 70% da variação da massa muscular é explicado pela variação de X. E 30%, que a gente pega 70% menos 100% menos 70%, sobrou 30%, né? Então, 30% é explicado por outros fatores, né? Então, existem outros fatores que possam contribuir também para a perda da massa muscular, e não só a idade. Então, mais 70% de confirmação é a idade, mais 30% são outros fatores. Então, aqui vocês podem ver, né? Como se vê, existe uma alta relação entre a variável massa muscular, Y, e idade X, pois 70% da variação na massa muscular são explicados pela variação idade, e que, portanto, 30% da variação na massa muscular explica-se por outros fatores. Então, quando a gente vem agora para a reta de regressão, que a gente tem aqui, o que é que a gente vai analisar? Aqui, realmente, ela mostra o valor fixo, né? Que esse aqui, ó, nosso A, coeficiente A da reta aqui, nós temos o valor fixo,
E aqui nós temos o valor variável, né? Porque vai variar de acordo com a idade aqui, é por isso que está multiplicado por x, que x é as idades. Então, analisando o modelo de regressão, pode-se observar que para cada aumento da idade existe uma variação de declínio, ou seja, então, para cada aumento da minha idade, eu vou ter um declínio, ou seja, eu vou ter uma perca de 1 quilo, né, 267 quilogramas. Enquanto nós vamos ter aqui um valor fixo de 148,2 gramas, ou seja, eu vou ter um valor fixo e um valor variável. Então, isso aqui comprova que ao mesmo tempo que envelhecemos, perdemos massa muscular em toda a vida. Então, aqui a gente pode estimar, né? Então, se eu tenho 50 anos, né? Então, qual vai ser a minha estimativa de perda de massa muscular? Então, a gente vai ter aí 148,2 menos 1,0267 vezes 50. Então, se eu tenho 50 anos, a minha estimativa de perda de massa muscular, né, é 96, quase 96,865, ou aproximadamente 97 quilos, né? Então, vou ter aí uma estimativa de 97 quilos para, né, uma idade de 50 anos, né? Gramas, né, que diga. Gramas, viu, pessoal? 96, 97 gramas aproximadamente aí é o que a gente tem uma perda de massa muscular quando eu tenho 50 anos. Então, só pegar esse valor aqui, multiplicar aqui por 50, né, e fazer essa operação normal. Então, aproximadamente, nós vamos ter 97, aproximadamente 97 gramas aí na nossa perda de massa muscular. Então, essa mesma situação acontece, né, para os outros modelos. Então, vocês realmente têm que estudar realmente, de fato, o fenômeno para poder realmente dar essas decisões mais coerentes. Analisando aqui, análise das estatísticas de regressão, é o que a gente vai trabalhar aqui com as análises dos testes de hipótese. E o R quadrado ajustado aqui, ó, vocês podem ver aqui que o R quadrado ajustado deu 0,681279, né? Então, aqui nós temos o nosso R quadrado ajustado, né? Tem aí em azul. Então, se eu for transformar isso aqui em porcentagem, dá 68,12 ou 13%, né? Então, significa o quê? Uma alta relação linear. Então, o R quadrado ajustado igual a 0,6812, né, 79, ou 68,12%, indicando uma alta relação linear entre a variável dependente massa muscular Y com a variável independente idade X. Então, só precisa dizer isso. Menos do que 50%, se desse 10%, 11%, até 40%, até 49%, a gente diz que tem uma baixa relação linear. Então, isso significa o quê? Que se eu tenho um R quadrado ajustado alto, significando aí uma alta relação linear entre as variáveis em estudo, significa que eu posso colocar mais variáveis para analisar, né? Se fosse o caso aí, se fosse realmente dia a dia, então eu só estava analisando a massa muscular com a idade. Então, eu poderia pegar outros fatores que pudessem contribuir para a perda da massa muscular e inserir dentro desse modelo aí, para poder realmente ver quem são os outros modelos, né? Aliás, as outras variáveis que têm um maior poder além da idade para a perda de massa muscular. Mas a gente só está analisando essas duas, porque a gente está analisando aí só essa parte aí da regressão simples. Quando a gente vem aqui, ó, validação do modelo, né? Esse cara aqui, validação do modelo, né? Então a gente tem duas hipóteses. A hipótese nula, o modelo não é adequado, e a hipótese alternativa H1, o modelo é adequado. Então, a gente vai trabalhar com F de significação. Então, se o F de significação for menor do que 5%, isso quer dizer o quê? Que a gente rejeita H0 e aceita H1. Né? Ou seja, o modelo ele é adequado. Né? Então, vamos lá. Então, o nosso F de significação está aqui, ó. Nós temos aqui 1, deixa eu botar de outra cor,
Então, aqui, o F de significação, nós temos 1,504,34 é menos 0,5. Então, quando eu tenho é menos algum número, significa que nós temos 0,000150434. Ou seja, eu tenho 5 zeros na frente desse número aqui, ou seja, menor do que 5%, né? Então, agora sim, se eu tivesse aqui um mais, então tem que ter muito cuidado, porque ia ter, né, positivo. Então, o zero ele ia correr para o lado direito, né? Então, a vírgula ia correr para o lado direito. Então, tem que ter muito cuidado aí. Então, se eu tenho menos, é menos alguma coisa, significa que é sempre abaixo do que 5%. Então, aqui, como f de simplificação foi igual a 1,504,34 é menos 0,5, menor do que 5%, rejeita-se a hipótese nula. Ou seja, o modelo é adequado ao nível de 95% de confiabilidade, né? Lembre-se que a gente está trabalhando com 95% de confiabilidade. Quando a gente vem validar o coeficiente beta, que a gente está chamando aqui, quem é o nosso coeficiente beta? O nosso coeficiente beta aqui, ó, é o B da reta de regressão, que aqui você tem, ó, o A da reta de regressão e aqui você tem o B da reta de regressão. Então, para validar esse coeficiente aqui, a gente vai usar, ó, esse valor P que está aqui, né? Então, a gente vai usar esse valor P que está aqui. Então, nós temos duas hipóteses também. H0, que é a hipótese nula, não existe relação linear entre y e x, e H1, existe relação linear entre y e x. Então, a mesma condição. Se o valor P for menor do que 5%, a gente rejeita H0 e aceita H1. Então, quer dizer o quê? Que o coeficiente ele é relevante, né? Pois existe relação linear entre y e x. Caso contrário, né? Não é o modelo aí, o coeficiente ele não é relevante, como também não vai existir relação linear entre x e y, ok? Então, aqui, validar o modelo beta, né, que é igual a 1, menos 1,026665294, né, que é esse valor aqui que nós temos aqui, ó, que é o mesmo valor da reta de regressão, do coeficiente B da reta, fazendo o seguinte esta hipótese. Então, aqui nós temos H0, que é a nossa hipótese nula, não existe relação linear entre y e x, e H1 existe relação linear entre y e x. Então, como o valor P é igual a 1,5 é menos 0,5, menor do que 5%, rejeita-se a hipótese nula, né? Ou seja, o coeficiente ele é relevante, pois existe relação linear entre as variáveis massa muscular Y e idade X. Então, a gente fez os testes de hipótese, a gente viu que existe uma alta relação linear, né, porque o R quadrado ajustado aqui foi maior, né, do que 50%, né? Entre as variáveis aqui existe uma alta relação linear entre Y e X. Quando a gente validou o modelo, foi detectado que o F de significação foi menor do que 5%, então a gente rejeitou a hipótese nula e aceitou a hipótese alternativa, né? Então, o modelo é adequado ao nível 95% de confiabilidade. Quando a gente vem validar o coeficiente beta, né, que é o mesmo valor que a gente tem na nossa reta de regressão, que é o valor de B, então, foi detectado o quê? Que o valor P foi menor do que 5%. Então, a gente rejeitou H0 e aceitou H1. Ou seja, o coeficiente ele foi relevante, pois existe uma relação linear entre as variáveis massa muscular e a idade. Então, a gente vem mais uma vez para o teste Darbo-Watson, só reforçando o que foi dito anteriormente. Então, aqui vocês estão vendo, pode-se observar que os resíduos não se concentram nem acima nem abaixo da reta horizontal. Então, os mesmos estão distribuídos aleatoriamente, né, ao longo da reta, como vocês podem ver. Então, a gente podemos presumir que não haja autocorrelação, mas só o teste de Darbo-Watson é quem realmente vai determinar se existe ou não. Então, aqui a gente calculou, né, pelo Excel, que já foi mostrado aí,
encontramos os valores que a gente precisa fazer, que a gente vai pegar esse valor aqui, que é a subtração dos erros elevado ao quadrado, dividido aqui pelo erro ao quadrado, e no qual a gente encontrou aí um teste de Darbo-Watson de 1,6837. Então, a gente olhou na tabela, né, do teste Darbo-Watson, os limites superior e inferior. Então, o inferior aqui a gente encontrou que foi de 1,1 e o superior 1,3. Então, foi colocado os valores aqui dos limites, né, na parte verde, e foi detectado o quê? Que Darbo-Watson, o teste, ó, caiu entre DU e 4 menos DL. Então, ele está dentro desse intervalo aqui, né? Então, se ele está dentro desse intervalo aqui, né? Então, entre DU até 4 menos DL, então não rejeitamos H0, né? Então, a gente tem uma independência. Então, se eu não estou rejeitando H0, significa que eu estou aceitando H0 e rejeitando H1. Então, se eu estou rejeitando H1 e aceitando H0, significa o quê? Que temos uma ausência de autocorrelação, né? Nós temos uma ausência de autocorrelação. Então, para as análises finais do teste de Watson, será utilizado os seguintes parâmetros a serem considerados. Então, alfa igual a 0,05, que é a que a gente está trabalhando com 5%, e K menos 1 igual a 1, né? Porque nós tínhamos duas variáveis, ó, K igual a 2, então 2 com menos 1 igual a 1. E N igual a 18, que é o tamanho da nossa amostra, que foram 18 pessoas, né, investigadas. Então, de acordo com os parâmetros utilizados, encontramos os valores DL e DU, logo os respectivos valores são DL igual a 1,1 e DU igual a 1,3. Então, portanto, os limites da área de aceitação são 1,1 e 1,3. Ou seja, né, como o valor de DW obtido a partir dos resíduos, né, que o teste de Darbo-Watson foi igual a 1,6837, né? Logo, existe uma ausência de autocorrelação. Então, realmente foi confirmado, né, além do gráfico de resíduos ter mostrado que os pontos estão distribuídos aleatoriamente, tanto acima como abaixo. Aqui a gente até então presumiu que não haja uma autocorrelação. E o teste de Darbo-Watson realmente confirmou essa ausência de autocorrelação. Por quê? Porque o teste de Darbo-Watson caiu no intervalo de DU até 4 menos DL. Né? Que caindo nessa zona aqui, então, a gente aceita H0, que a gente diz que existe uma independência, e rejeita H1. Então, se eu estou aceitando H0, eu estou dizendo que eu tenho uma ausência de autocorrelação. Então, foi comprovado que realmente existe, né, uma ausência de autocorrelação. Então, as considerações finais. Então, o teste Darbo-Watson apresentou uma ausência de autocorrelação. Então, isso quer dizer o quê? Se eu não tenho uma ausência de autocorrelação, então não há casualidade entre os resíduos e a variável x, e por consequência a variável y. Ou seja, então não vai existir uma casualidade, né, entre essa relação linear entre y e x. Então, está descartado essa parte aí de casualidade. Então, não há casualidade. Então, quando eu tenho uma ausência de autocorrelação, então não tenho casualidade. Se eu tenho autocorrelação, seja positiva ou negativa, então significa o quê? Que eu tenho uma casualidade entre os resíduos e a variável x, como também na variável y, ok? Aplicado o teste de regressão ao nível de 95%, foi constatado que o modelo utilizado para esta análise foi adequado e que o coeficiente é relevante, existindo relação linear entre a variável dependente de massa muscular y com a variável independente de idade x. Conclui com 95% de confiabilidade que a massa muscular de uma pessoa diminui com a idade, pois tal afirmação foi comprovada através de um modelo de regressão que para cada ano aumentado existe uma perda de 1,0267 kg.
né? Então, tá aí, pessoal, todas as análises, tá o teste de Watson bem detalhadamente explicado, depois foi reforçado novamente, quando a gente viu todo o relatório na íntegra. Eu peço que vocês façam o exercício seguindo esse roteiro aí, né? Desde do problema de pesquisa de vocês, passando pelo gráfico de regressão, né, vindo para os testes estatísticos, né, são os testes das hipóteses que a gente viu aí, né, aí vem para o teste de Watson, faz todo o cálculo, mostra a planilha bonitinha, depois bota as análises do teste de Watson e vem para as considerações finais, o que vocês realmente encontraram dentro dessa situação, né? Então, até a próxima aula.